Mas o enfeite da coisa aqui é que essa ligação de cima, ainda que ela tenha saído desta posição indo para cá, ela continua a mesma. Claro, carbono e cloro diferente, carbono e hidrogênio diferente. E esse é o segundo postulado de Kekulé. E o nosso terceiro diz que o átomo de carbono possui características tão peculiares que o destacam dos demais elementos da tabela periódica. Essas características peculiares do carbono fazem com que o mesmo seja capaz de produzir uma quantidade gigantesca, olha só, gigantesca de compostos, que ultrapassa de longe, muito longe mesmo a quantidade de compostos inorgânicos. Eu, na época em que eu estudava, não sei se isso batia, mas eu via um livro e pessoas dizerem, na época que eu estudava, que eu digo na graduação, que tinha em torno de 500 mil compostos inorgânicos e na época parece que 12 milhões de compostos orgânicos. Eu sei que é muito mais do que isso, mas só para efeito de comparativo. A característica mais marcante do carbono é o que a gente chama de encadeamento. Até parei para não falar errado. Que é o que, na verdade? Carbonos ligados entre si, capaz de proporcionar uma infinidade de compostos diferentes, a partir das diferentes disposições dos átomos numa estrutura denominada cadeia carbônica, que terá suas classificações adiante. Aqui nós temos uma cadeia de hidrocarboneto decano. Por que decano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. A gente vai aprender aqui sobre esses prefixos. Então, olha só. Classificação das cadeias carbônicas. Primeiro, cadeias normais ou ramificadas. Vamos ver aqui. O que é que fala? Para diferenciar uma cadeia normal, carbonos 1 e 2, de uma cadeia ramificada 3 ou 4, basta notarmos a presença de carbonos. A gente já vai explicar o que é isso. 1 e 2 e 3 e 4. Tá? Primeiro, o carbono 1, na verdade, é chamado de carbono primário. O carbono está ligado a apenas outro carbono. Ou seja, quando um carbono está ligado a só um carbono, ele é primário. Quando um carbono está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Quando um carbono está ligado a 3 carbonos, ele é terciário. E quando um carbono está ligado a 4 carbonos, ele é quaternário. Então, essas regrinhas aqui, elas vão identificar a presença de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Isso nos ajudará a identificar uma cadeia normal de uma ramificada. Colocando o que está no texto, na mãozinha aqui. Se uma cadeia carbônica tiver só carbonos primários e secundários, é uma cadeia normal. Se tiver pelo menos um carbono terciário ou um quaternário ou ambos, ela é ramificada. Vamos lá então ver. Olha, esse carbono está ligado a só um carbono. Então ele é primário. Esse outro carbono está ligado a este carbono e este aqui. Ele é secundário. Este aqui está ligado a 1 e 2. Tá? Ele está no meio de 2. Esse aqui não está ligado a este carbono aqui. Então esse aqui é secundário, por isso que está o número 2. Esse outro também está ligado a 1 e ao outro. Então é carbono 2. Cadeias que têm carbono 1 e carbono 2 são cadeias normais. E essa aqui é a estrutura do hidrocarboneto pentano, que é uma cadeia normal. Vamos ver essa outra aqui. Matálogo acharada. Esse carbono aqui está ligado em um carbono primário, outro aqui e um outro. Ó, esse carbono está ligado em 3 carbonos, ele é terciário. Este aqui está ligado em 1, 2, 3 e 4, ele é quaternário. Apresentou o carbono terciário ou quaternário, você tem uma cadeia ramificada. E essa aqui é a cadeia do 2,44 trimetilhexano. Tá? Cadeias saturadas e insaturadas. Cadeias saturadas só têm ligações simples entre carbonos, que fique claro isso. Entre carbonos. Cadeias insaturadas têm ligações duplas ou triplas entre carbonos. Essa cadeia aqui só tem ligações simples, que são esses tracinhos. Aqui é o 2-metilhexano. E essa outra aqui, ó, já tem uma tripla entre 2 carbonos e aqui uma dupla, essa outra aqui entre 2 carbonos. Aqui tu tem o 3-metil-pente-1-eno e o but-1-eno. Essas aqui são insaturadas, então. E inclusive os melhores óleos vegetais ou animais são os insaturados.
os saturados, não são muito bons, principalmente para a questão de colesterol ruim. Cadeias homogêneas e heterogêneas. Olha só o que eu coloquei aqui, vamos ver. O que é uma cadeia heterogênea? Se você olhar, isso aqui tudo parece uma figura casinha de abelha, mas é um conjunto de átomos de carbono. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aqui, entre este carbono e este carbono, tem um átomo, que ele é chamado de heteroátomo. Se aparecer entre dois carbonos um átomo diferente do carbono, a cadeia é heterogênea. Olha aqui outro. O nitrogênio entre 1, 2 e 3 carbonos. Heterogênea. E aqui? Esse nitrogênio está ligado a um carbono, mas não tem carbono para cá, então isso não interessa. Mas a cadeia carbônica total ela é heterogênea. Eu tenho o exemplo do anestésico novacaína. Tem cadeia heterogênea devido aos átomos de oxigênio e nitrogênio. Olha a cadeia homogênea. Aqui não existe átomos diferentes do carbono entre átomos de carbono. Aí o aluno vai pensar, e os hidrogênios estão aqui entre esses dois carbonos? Não, eles não estão. Se você fosse fazer a estrutura de ligação química, tipo essa aqui, esse hidrogênio viria para cima e esse outro para baixo. Esses dois aqui, para cima e para baixo. Nunca estão entre átomos de carbono dois hidrogênios ou hidrogênio, seja lá quantos forem. Essa é a estrutura do 2,44 trimetilpentano, componente da gasolina, e o principal, inclusive. Cadeias abertas ou ramificadas. As cadeias abertas são chamadas de acíclica e as fechadas são chamadas de cíclicas. E ainda tem cadeias chamadas alicíclicas, mas vamos falar abertas e fechadas para não atrapalhar tanto. Essa cadeia tem uma parte aqui aberta, mas tem uma parte fechada. Essa é uma cadeia literalmente cíclica. Olha, uma cadeia fechada, cíclica. Essa aqui não precisa nem falar, está cheia de ciclos. Inclusive aqui em cima. Uma cadeia cíclica. Agora essa aqui, não tem negócio de formação de ciclo. Ciclo quer dizer um encadeamento fechado. Então, essa aqui é uma cadeia aberta. Os radicais orgânicos, eles existem em grande quantidade naturalmente, só que existe uma nomenclatura. O que é um radical orgânico? Nós vamos trabalhar aqui com os radicais alquilas, que são radicais que têm uma valência livre, ou seja, uma única capacidade de ligação, para não complicar a vida dos alunos. Então, quando a gente remove um átomo de hidrogênio de um alcano, nós temos um radical alquila. Tá? E os radicais alquilas, eles são nomeados pela terminação -il ou -ila. Já vai entender o que é isso. Uma outra coisa importante é que se um radical alquila tem um carbono, o prefixo é met, tipo metil ou metila, et, etil ou etila com 2 carbonos, prop, propil ou propila com 3 carbonos, but, butil ou butila com 4 carbonos, pent, pentil ou pentila, 5 carbonos, ex, exil ou exila, ept, epitil ou epitila, oct, octil ou octila, non, nonil ou nonila, dec, decil ou decila, um dec, um decil ou um decila, e assim vai, até chegar em ect, 100, que tem mais do que isso, inclusive. Poderia chegar, vamos supor, que é chamado de ectil. Eu coloquei logo 100 prefixos para você. Tem um arcabouço geral. Quero lembrar que em provas, geralmente de vestibulares, eles dizem até 10. Eu nunca vi, porque às vezes eles cobram aqui até 13, 14, 16, tá? Então sempre fica aí esse aviso, esse toque. Aqui, é isso aqui que interessa. Esse composto deveria ter 4 hidrogênios, mas como ele perdeu um, e ele não perdeu um hidrogênio na forma de H+, é hidrogênio mesmo átomo. Então ele se torna um radical. Como só tem um carbono, emete com o metil ou metila. Aqui 2 carbonos, etil. Olha, uma valência livre. Isso aqui é o tracinho, quer dizer que ainda pode se ligar. Esse carbono deveria ter 3 hidrogênios igual a esse, mas como ele só tem um, ainda pode se ligar. Com 3 carbonos, nós temos aqui, olha, o propil, que é de cadeia normal, inclusive é chamado de N-propil.
E quando nós temos aqui 3 carbonos e a valência livre de ligação está aqui no meio, isso aqui não está ligando para o etil, tá? Etil é o nome do de cima. A valência livre está no meio, nós chamamos de isopropil. Memorizem isto aqui que é muito importante. 4 carbonos, o butil ou N-butil, e quando está aqui no carbono 1, carbono 2, que é um secundário, não foi explicado, é chamado de sec-butil. Um outro aqui com 1, 2, 3, 4 carbonos, isobutil. Isso aqui tem que ser memorizado. Se você quiser memorizar, vai ser muito bom para você compreender química orgânica. A valência livre aqui está no 1, 2, 3. Está no carbono ligado a 3 carbonos. É chamado de terquibutil. E eu coloquei alguns outros que participam de polímeros, que é muito importante. Com 3 carbonos, uma dupla e a valência livre no lado, chamado de alil, ou prop2-enil. Melhor é esse nome aqui, alil. Esse daqui, com uma dupla e uma valência livre, é chamado de vinil. Quem nunca viu? Vinil que participa de plásticos, inclusive até discos. E aqui, com uma tripla e uma valência livre, o etinil. O outro que eu coloquei aqui, 2 na verdade, muitíssimo importantes. Esse aqui, que é o benzeno, quando tem uma ligação livre, ele se chama fenil. E o mesmo benzeno com mais um carbono aqui fora e uma ligação livre se chama benzil. Então, pegue esses radicais e memorize. Eu memorizei esses radicais. Quando eu era aluno, queria passar no vestibular. Hoje não sei como é que está a situação. Já tem outros tipos de forma de ingresso de alunos. Mas enfim, se ainda é classificatório, tem que realmente memorizar, se você quiser. Apesar do pequeno número de radicais dentre muitos que existem, esses, por enquanto, nos ajudarão bastante no desenvolvimento das nomenclaturas. E nós terminamos essa aula e fica aqui as atividades avaliativas para você. Inclusive essa foto é linda, é uma de microscópio eletrônico dessa estrutura aqui, tá? Chamada de pentaceno. Olha só. Que coisa legal. Aqui as nossas tabelas periódicas. E aqui a nossa bibliografia. Dentre elas que eu cito, tem aqui o Ellinger, Norman Ellinger, Química Orgânica. Esse livro é antigo, eu tenho esse livro. Esse aqui tem, muito bom, eu acho maravilhoso esse livro, que é do Vollard, do Score, Neil Score e Peter Vollard. Muito bom este livro. Bom, e tem outras indicações, inclusive um que eu fiz também com todo esse material de química orgânica, tá? E ainda está em lançamento. Bom, os nossos sinceros agradecimentos na nossa primeira videoaula de química orgânica. Tomara que tenha dado para elucidar algumas coisas. Temos os nossos materiais em PDF também, para aqueles que são os nossos alunos. E os nossos sinceros agradecimentos a você e a Deus por ter oportunizado mais um momento em que nós estamos desenvolvendo a educação em química e o letramento químico. Então, até breve.